mundo está cheio de pessoas inconscientes. Essa é a nossa premissa inicial. O mundo está cheio de pessoas inconscientes. Ou seja, aquelas pessoas que não sabem por que fazem o que fazem. O mundo está cheio de pessoas inconscientes, pessoas que não sabem por que fazem o que fazem. É um conceito aí trazido por Darryl Sharp, um junguiano tradicional, famoso. E aqui a nossa conversa vai ser sobre esses elementos relacionados, tentando explicar o porquê dessa inconsciência das pessoas de não saberem por que fazem o que fazem. Então, nós temos aqui o ser humano e ele está, digamos, emparedado, ensanduichado, se não existe essa palavra, mas eu estou criando aqui agora, por duas perspectivas de complexidade. Uma voltada para fora de si. Então, a complexidade voltada para o universo, para a realidade exterior a ele mesmo, que ele não consegue compreender com plenitude o que é aquilo, aquela perspectiva externa a ele mesmo. E tem a outra complexidade, agora voltada inversamente para o lado interior a ele, para a sua subjetividade, ali representada pelo iceberg, né? Essa figurinha clássica do iceberg, que a parte submersa representa o inconsciente, que é muito maior do que a parte que não está submersa, que representa o ego, que representa a vida consciente da pessoa. Então, essa subjetividade interna é de uma complexidade talvez até bem maior do que a complexidade externa, mas as duas são perspectivas de complexidade que nós não conseguimos entender, não conseguimos explicar. E como consequência dessa questão, dessa situação, desse contexto de complexidade voltada para fora e voltada para dentro de si mesmo, o ser humano ele é impelido a um estado de alienação, um estado de desconexão consigo mesmo, com a sua essência, com a sua originalidade, com a sua questão, com suas questões de natureza pessoal que lhe são próprias. Uma desconexão com essas questões humanas, por não saber explicar nem o que está nessa magnitude externa, nem nessa perspectiva interna a si mesmo. E como consequência, então, desse estado de alienação, ele sofre uma série de disfunções, não é? Psicossomáticas, voltadas tanto para a parte externa dele, que é o seu próprio corpo, soma, quanto a parte interna dele, que é a sua psique. Qual seria a orientação, a rota de escape, a porta de emergência para essa situação? No meu entender, a única solução, a única tentativa de mitigação dessa situação, não de solução, né, não necessariamente solução desse problema, dessa situação, não vê a diferença entre problema e mistério daqui a pouco, acho que isso é um mistério, não é um problema, seja voltada para a expansão da consciência. E nós vamos falar o que é aqui no nosso conceito de expansão da consciência, então, como sendo a tentativa de mitigar essa situação de complexidade a que nós estamos submetidos e que nos leva a uma situação de alienação. Para nos situarmos melhor no assunto, complexidade, vamos falar um pouco sobre o que é complexidade. Não é? Primeiro, complexidade vem da palavra complexos, do grego, e que quer dizer o que é tecido junto. Então, complexo não é porque é complicado, não deveremos misturar essas duas palavras, essas duas questões, né? Não necessariamente é complicado. O complexo não quer dizer que é complicado. O complexo é aquilo que é tecido junto, e o universo, o cosmos, o mundo é complexos, com U. Tudo é integrado, tudo tem a ver com tudo. A complexidade, então, aqui é uma abordagem dada por um dos papas do assunto, que é o Edgar Morin, né? Ele tem vários livros sobre isso, inclusive um que é o famosíssimo, chamado O Método, que são 6 volumes, ele fala só sobre isso aí. A complexidade é um tecido de constituintes heterogêneos, olha, não homogêneos, heterogêneos, inseparavelmente associados. Então, uma combinação de elementos diferentes entre si, que se combinam de uma forma
inseparável. Não devem ser separados, porque senão a gente perde o todo, a perspectiva do todo. A complexidade se apresenta com os traços, como característica desse contexto, né? Dessa integração de elementos heterogêneos. Nós temos como consequência o fato de que a complexidade se apresenta com traços inquietantes, que nos incomodam, né? Pela a nossa dificuldade de percepção, como se fosse um emaranhado, como se fosse uma desordem, alguma questão ambígua, incerta, que nos incomoda. Nós precisamos de certeza, né? Para viver com o mínimo de segurança, diminuir a nossa insegurança ontológica, como fala o Anthony Giddens, que isso tem a ver com o nosso medo de viver, insegurança ontológica. Então, num certo sentido, a complexidade também, num certo sentido, a complexidade tem uma relação com o acaso, com o inesperado, com o imprevisto. E continua Morin dizendo o seguinte: a ciência, em contrapartida a isso, tentando contrariar isso, a ciência precisa ordenar esses fenômenos complexos, com o, rechaçando a desordem, afastando o incerto. Mas essas operações envidadas pela ciência, que são envidadas como necessidade para o mínimo de inteligibilidade nossa nesse universo, não é? Correm o risco de provocar cegueira em nós, ao eliminarem os outros aspectos do complexos. Ou seja, quando a ciência tenta organizar o caos não como bagunça, como desordem, mas relativas ao complexos, não é? Nesse momento, quando ela tenta organizar, ela segrega, ela separa o complexos em partes. E quando ela separa o complexos em partes, ele perde a sua integridade. E as partes não mais apresentam a natureza do todo, porque foram divididas. Isso acontece conosco também, com o ser humano, quando tentamos dividir o ser humano em corpo, alma e espírito. E tratar o ser humano, dependendo do profissional que o atende, em partes, como se fossem partes desmembradas, diferentes umas da outra. E nós perdemos, dessa forma, a complexidade com o complexos do ser humano. O tratamento individualizado, científico, mas não necessariamente humano. Então, essa perspectiva de complexidade que a gente está trazendo aqui, um lado nós temos a dificuldade de entendimento do universo, do cosmos, do que está fora de nós, e, pelo outro lado, nós temos a questão da limitação de racionalidade inerente ao ser humano. Tem um autor, escritor que já morreu, chamado Herbert Simon, que foi um prêmio Nobel. Ele é de formação em economia, mas também ele dava pela filosofia, que ele desenvolveu uma tese, uma teoria, que chama-se a teoria da racionalidade do ser humano. Ele dizia assim: o ser humano é, por natureza, limitado em conhecimento, capacidade de aprender e de resolver problemas. Então, nessa limitação inerente ao ser humano de conhecer, de aprender e de resolver problemas, ele tem que fazer sistematicamente escolhas chamadas aqui racionais. Então, o que ele faz para sobreviver, o ser humano, nessa questão de complexidade da realidade, que ele não consegue apreender? Ele desenvolve um modelo da situação real, da realidade, que é um modelo restrito, é um modelo aproximado e simplificado, que ele desenvolve pela excessiva complexidade do real para ele. Então, nós não conseguimos explicar a realidade, não conseguimos aprender a realidade na sua plenitude, e para sobrevivermos nesse contexto como uma própria defesa cognitiva, nós desenvolvemos um modelo da teoria, um modelo simplificado da situação real através dessa teoria da escolha racional. Então, o que nós vemos como real, na realidade, é um modelo que é restrito, aproximado e simplificado da verdadeira magnitude da realidade. Nós simplificamos a realidade. E nessa simplificação nós tornamos a realidade simplista, que é diferente de simples. E aí pagamos um preço muito alto por isso,
Continuando, ainda na questão de complexidade, vem o Bachelard, autor de um livro sensacional chamado A Psicanálise do Fogo, que diz assim, o simples não existe, o que existe é o simplificado. Então, aqui está coerente com o Simon, quando ele disse que nós modelamos o real, simplificando, restringindo, aproximando, parará, e o Bachelard diz, o simples não existe, o que existe é o simplificado. Nós simplificamos o que não é simples. Nós, nessa simplificação, tornamos simplistas as coisas, e pagamos por isso. O Kushner diz assim, a essência completa, complementa essa ideia, dizendo assim, a essência da sabedoria, da nossa sabedoria, é o respeito pelos limites da inteligência humana. Nós temos um limite de percepção, nós temos um limite cognitivo, nós temos um limite de apreensão da realidade. Ou a reverência ante as vastas regiões escuras da realidade, onde a razão não consegue penetrar. Nossa racionalidade não consegue devassar a complexidade da realidade do mundo e da vida. Essa é a verdadeira realidade. Ainda falando de complexidade, de Dubois-Reymond, fisiologista alemão, ele, em 72 do século XIX, ele tentou estabelecer os limites do conhecimento. Eu acho muito interessante isso. Entre dois tipos de coisas. Nós temos aquelas coisas que nós não sabemos ainda. Até o momento não sabemos, mas poderemos saber sim. São as coisas que nós ignoramos, com o ignoramos. Mas tem as outras coisas que nós nunca saberemos. Então nós temos os ignoramos, as coisas que nós ainda não sabemos, e tem os ignorabimus. São as coisas que nós nunca saberemos. Isso é dito pela Marilyn Nagy, Questões Filosóficas na Psicologia de Jung, o livro dela. O Schumacher dizia assim, um economista inglês, ele dizia assim, fundamentalmente há dois, filósofo também, fundamentalmente há dois tipos de problemas, que é como se fosse uma relação com o ignoramos e o ignorabimus. Ele diz assim, olha, existem os problemas que são chamados os problemas convergentes e os problemas divergentes. Olha como é interessante isso. Os problemas convergentes, eles são os problemas que têm uma solução. Se eles têm uma solução, quer dizer que quanto mais inteligentemente nós analisarmos esses problemas, mais as respostas vão convergindo de uma forma coerente e chegamos a uma solução para o problema, que é um problema chamado do tipo convergente. Mas, porém, contudo, nós temos os problemas divergentes. Esses problemas divergentes não têm uma solução correta, entre aspas. Quer dizer o seguinte, que quanto mais eles são analisados por pessoas com conhecimento, por pessoas inteligentes, competentes, capazes, quanto mais esses problemas são mexidos, são analisados, são investigados, mais aparecem respostas contraditórias. Então, esses problemas divergentes, eles são do tipo das coisas denominadas de ignorabimus, do Dubois, né? Enquanto que os problemas convergentes são muitos deles são do tipo do ignoramos, que um dia nós poderemos chegar a uma resposta coerente. Não é? Também aqui, nesse mesmo contexto, nós podemos abordar agora a diferenciação entre o que é mistério e o que é problema. Na visão de Guardini, que é um filósofo católico, ele foi padre, é italiano, mas morou a vida toda na Alemanha. Ele faz essa diferenciação entre mistério e problema. Ele diz assim, olha, o problema deve ser resolvido. E quando isso ocorre, o problema como tal desaparece. Ele perde a sua condição de problema. Ele foi resolvido, nós conseguimos resolvê-lo. O mistério, ele deve ser vivenciado e não tentado ser resolvido, porque ele nunca poderá ser resolvido. E vai se explicar aqui daqui a pouco. O mistério deve ser vivenciado, deve ser reverenciado, deve ser integrado, aceito, acolhido, como parte da própria vida humana. O mistério, por sua própria natureza, não pode ser resolvido racionalmente. É o tipo do ignorabimus, né? Do problema, é um tipo parecido da família dos problemas divergentes, tá certo? Um mistério que pode ser explicado nunca é um mistério real. Ele era um problema, mas não um mistério. Olha como é interessante a percepção dessas questões, não é? Que tem a ver com... Tudo isso é a base para nós chegarmos na expansão da consciência. Né? O Luc Brisson, A Origem do Mito, no livro dele, diz assim, reconhecer os limites da razão
não leva ao irracionalismo. Ou seja, essa conversa aqui de que nós temos limitação de racionalidade, não quer dizer que então nós somos irracionais, porque nós temos limitação de racionalidade, então nós somos irracionais. Não, não. Vamos entender isso bem. Ó. Reconhecer esses limites não leva ao irracionalismo. O poder da razão reside, paradoxalmente, na capacidade que ela, a razão, possui de reconhecer seus próprios limites. Esse é que é o poder da razão. Conhecer os seus próprios limites. Não é? Agora, a transgressão desses limites é que leva diretamente ao irracionalismo. Então, o irracionalismo seria a transgressão dos limites da razão. Isso é que é irracionalidade. E não a aceitação dos limites da razão. A aceitação dos limites da razão não é irracionalidade, é alta racionalidade. Aceitar que nós temos limite, que a racionalidade é sim limitada. E a não aceitação dessa condição é que nos leva ao irracionalismo. Olha como é interessante ainda, voltando à complexidade, é que interessante, vamos fazer uma pequena conexão com uma questão etimológica. Né? Etimologia é tido pelo Edinger, ele adora etimologia, nos livros dele fala muito sobre etimologia, ele sempre faz conexões com a etimologia, ele diz, olha, a etimologia é o inconsciente das palavras, quando a gente faz uma abordagem etimológica. Então, se a gente for analisar a palavra átomo, né, etimologicamente, que quer dizer a unidade básica da matéria, o átomo, vamos ver que ele é constituído de duas partículas. A primeira partícula A, que é uma grega, né, uma palavra grega, de origem grega. A, que é uma partícula negativa da linguagem grega, que nega o que vem depois dela. A, não, quer dizer não. E tomos. Tomos quer dizer pedaço, cortado, parte. Daí o termo que nós usamos, tomos. O tomo do livro, tomo 1, tomo 2, não é? Então, o átomo quer dizer aquilo que não pode ser cortado. Aquilo que não pode ser dividido. Então, é uma negativa. Átomo, né? Átomos. E, por outro lado, agora vamos para o latim, indivíduo. Se fizermos uma análise etimológica da palavra indivíduo, nós vamos também para uma primeira partícula de uma raiz negativa, que nega o que vem depois dela, que é o in, não, e o dividere, que é dividir. Então, indivíduo quer dizer aquele que não pode, ou aquilo que não pode ser reduzido a elementos mais simples. Olha a complexidade do indivíduo. Nós não podemos separar cientificamente, tentando reduzi-lo a elementos mais simples, porque ele é indivíduo. Ele é indivisível. Indivíduo, assim como o átomo. Eu coloquei essas duas palavras porque tem a ver com essa nossa abordagem. O átomo tem a ver com o lado de fora, com a realidade exterior, com o cosmos, com o universo, com a matéria, com o que está fora do homem, do ser. E o indivíduo, que tem tudo a ver com ele, com a sua subjetividade, ao lado de dentro, que é essa abordagem que nós estamos usando aqui para essa nossa conversa hoje. Então, o átomo e o indivíduo, nessa análise etimológica, nos sinalizam para uma condição muito interessante. Vejam como conceitos tão importantes como esses dois aqui colocados, átomo para a ciência e indivíduo para as questões humanas, têm que ser expressos em termos do que eles não são. Eles são explicados pelos que a gente não consegue explicar o que eles são. A gente só consegue dizer o que eles não são, porque eles são tão complexos que nós não conseguimos defini-los. Nós conseguimos só dizer assim, olha, eles não são isso. Agora, o que eles são, nós não podemos dizer, não conseguimos dizer. Tá certo? Eles têm que ser expressos em termos do que eles não são, não divisíveis, por serem fatos que transcendem nossas categorias de entendimento consciente. Para o lado de fora e para o lado de dentro. Para o lado de fora, a física atômica, a física nuclear, hoje em dia se fala aos quatro ventos sobre física quântica, não é? Teve de aceitar um método de descrição muito próximo do que se caracteriza como uma abordagem simbólica, desdizendo muitas das teorias trazidas desde Isaac Newton, na física mecânica, elaborada brilhantemente
por ele no século XVIII, mas contestada em pontos fundamentais a partir do século XX, essencialmente. A física nuclear teve de aceitar um método que descreve de uma forma simbólica, porque nós não conseguimos perceber especificamente o que é que está acontecendo lá fora, aqui na matéria, no átomo, certo? Então, temos que desenvolver um modelo que atua simbolicamente. Então, o Whitman que fala isso, essas formas exibidas nos modelos atômicos não são nada que possa ser diretamente observado em átomos reais. Então, gente, nunca ninguém viu um elétron, nunca ninguém viu um próton, nunca ninguém viu um nêutron, especificamente. Então, eles são modelos desenvolvidos pela física para tentar explicar o inexplicável. E podemos conviver nessa seara de complexidade da vida. Fabiola Gianotti, ela era candidata ao Prêmio Nobel de Física, uma italiana. Ela liderou a equipe que detectou o bóson de Higgs, que é mais uma dessas partículas constituintes de um modelo atômico, não é? Então, ela liderou esse grupo e foi descoberto esse bóson de mais um elemento, chamado bóson de Higgs, e que essa descoberta fechou um capítulo da física, mas criou enigmas mais excitantes, quer dizer, mais complexos ainda, né? E aí ela diz assim, em um determinado momento, essa frase que eu acho fundamental aqui para a nossa conversa, é: falta explicar ainda 95% do universo. Schrödinger, físico alemão, vencedor do Prêmio Nobel. Ele diz assim, nenhum modelo atômico jamais pode ser verdadeiro. Esse modelo talvez não seja tão sem sentido como um círculo triangular, mas é muito mais do que um leão com asas. Se você me perguntar o que são esses átomos, essas partículas, moléculas, terei de admitir que sei tão pouco sobre isso, quanto de onde veio o segundo jumento do Sancho Panza. Então, gente, nós temos que renunciar à pretensão de que nossa mente sempre pode compreender tudo com que ela lida. Não podemos pretender compreender, por exemplo, agora já estamos voltando para dentro, saindo do átomo e agora falando do indivíduo. Então, não podemos pretender compreender, por exemplo, o que são configurações de energia psíquica, por exemplo, chamados arquétipos, que se comportam como personalidades autônomas, com autoridade e vida próprias, né? Que originam fenômenos em nós que transcendem a nossa racionalidade cotidiana, que nós não conseguimos explicar. É como o próprio Jung diz, nós não os temos, os arquétipos. Nós não temos os arquétipos, eles nos têm. Né? E não conseguimos explicar. Não temos a racionalidade desenvolvida a ponto suficiente para chegar a essa questão. Então, falando agora da complexidade para dentro, da subjetividade humana. Whitman, em vários livros dele, um deles sensacional, chamado A Busca do Símbolo, fala bastante sobre isso. Assim como a energia do modelo atômico, a energia do núcleo psíquico do inconsciente constitui uma dimensão de potencial energético elementar até o momento, insondada e aterradora, igualmente capaz de nos destruir ou de nos socorrer, assim como a energia atômica, utilizada, por exemplo, para a construção de artefatos atômicos. Nós temos também a nossa energia atômica, a nossa energia interna, chamada aqui de energia psíquica, não é? A libido, no conceito de Jung, que também pode nos destruir, ou pode nos socorrer. Olha a importância de conhecermos essas questões, tão vitais para todos nós. E aí vamos agora dar um passo para o outro assunto relativo, conectado com complexidade, a nossa palestra, que é a alienação. E vou tentar explicar com alguns exemplos rápidos, mas interessantes e muito atuais. Tirados de revistas, de publicações, da mídia, né? Aí eu tirei da revista Exame, né? Chamada assim, A Matemática e a Vida. Nos últimos tempos, mais de 500 analistas da IBM espalhados pelo mundo foram alvo de uma observação minuciosa. A empresa descobriu, entre outras coisas, quantas palavras, em média, eles usam num e-mail.
Descobriram o horário do dia em que eles são mais produtivos, o número de clientes que visitam semanalmente. A investigação foi feita por um grupo de 40 estatísticos, antropólogos e engenheiros capazes de transformar padrões de comportamento humano em modelos matemáticos. Eu digo, meu Deus do céu, estão matematizando a vida. Como é que a gente consegue transformar padrões de comportamento humano em matemática? Numa equação, eu posso prever o seu comportamento se eu conseguir modelar matematicamente você. Olha que pretensão, olha que ousadia do ser humano, né? Mas isso é bradado como se fosse realmente uma coisa fenomenal. Com todas essas informações transformadas em números sobre o ser humano transformado, traduzido em número, mapeado numericamente, a empresa poderá enxergar de maneira mais clara e menos subjetiva. Questões de subjetividade vão ser excluídas, nós matematizamos o homem, não é? Seus talentos e a melhor maneira de utilizá-lo. Confrontados com esses fenômenos que superam os limites de competência das nossas mentes, da complexidade, que nos leva a um processo de alienação, por não sabermos explicar as coisas, nós entramos nesse esquema de alienação. Né? Nós temos duas rotas. Uma é negar a sua existência ou explicá-los de um modo banal, negar a realidade, tentar explicar de uma forma muito simplista, ou encaixá-los em categorias de pensamento já existentes, com âmbito mais estreito de conhecimento. Reduzir a questões mais simples. Negar a realidade ou torná-la simplória. Essa é uma alternativa mais clássica, mais comum. Ou, dois, procurar um novo sistema de coordenadas capaz de integrá-los em nossa capacidade de compreensão. Desse modo, preencheríamos um vazio não apenas no conhecimento científico, mas também na autocompreensão. E satisfaríamos, assim, a necessidade humana de encontrar um significado na existência. O que é a expansão da consciência, né? Expansão da consciência, na ausência de uma... É uma questão tão complexa que, na ausência de uma outra possibilidade, eu disse, poxa, como é que eu posso trazer isso aqui para o pessoal, a questão da expansão da consciência? Aí me lembrei, e vou precisar da ajuda de vocês, eu vou encerrar com essa questão, e eu vou precisar da ajuda de vocês. Vocês lembram de uma musiquinha que nós aprendemos no jardim, na escola, alfabetização? Tinha uma musiquinha que a gente aprendia a cantar, chamada Atirei o Pau no Gato. Vocês lembram dela? Me ajudem a lembrar a letra dessa musiquinha. Vamos lá cantar. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu, reu. Dona Chica do berrou, do berrou que o gato deu. E um sobrinho meu estava estudando, estava fazendo o dever e me mostrou aqui uma coisa. Tio, olha aqui, quando eu olho no caderno dele, pelo amor de Deus, é isso que é a expansão da consciência. Aí eu trouxe para vocês essa questão. Hoje em dia, olha, o não atire o pau do gato é assim, ó. Não atire o pau no gato, porque isso só não se faz. O gatinho é meu amigo, não se deve maltratar os animais. É isso que eles estão aprendendo agora na escola. Isso é mudança de paradigma, não é? Isso é mudança de perspectiva, isso é expansão da consciência, isso é adquirido através de conhecimento. Então, nós podemos expandir a consciência para sair desse ciclo de alienação a que nós somos impelidos pela complexidade através do conhecimento, voltado para as questões externas, para a realidade exterior, e a questão do conhecimento voltado para as questões internas, para a subjetividade humana. Gente, muito obrigado.